Graça e paz, meu nobre. Eu acho que você já deve ter lido 1 João capítulo 5, verso 4. João disse assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aí na segunda parte do texto ele diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Logo, a fé, ela é um instrumento de vitória contra o mundo. A única forma, nobre, de se agradar a Deus é por intermédio da fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e creia que Deus é galardoador daqueles que o buscam. De maneira que nós recebemos de Judas, na sua epístola, a fé que uma vez nos foi dada. Então ela foi dada uma vez para a gente. E a gente a recebeu ao ouvir a bendita e sacrossanta palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: pela graça sois salvos. Como Paulo? Por meio da fé. Aí ele disse: essa fé aí não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé foi nos dada uma vez, nós a recebemos ao ouvir a palavra de Deus. Pela graça nós fomos salvos por meio dela. Agora ela se tornou um instrumento de vitória contra o mundo. Porque João disse: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Além dela ser um instrumento de vitória contra o mundo, ela também é um escudo com a qual a gente usa para apagar todos os dardos inflamados do maligno. E ela aparece entre as três grandes virtudes do cristianismo. O texto diz que agora permanece a fé, a esperança e o amor. E é interessante que fé e esperança são irmãs gêmeas. Não tem como você ter fé sem ter esperança. Não tem como você ter esperança sem ter fé. Você está entendendo, nobre? De maneira que a gente deve cuidar. Porque Jesus disse assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? E o apóstolo Paulo externa algo assim que me chamou a atenção. Ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira. E o que você fez da fé, Paulo? Que uma vez te foi dada. Aí ele diz: guardei a fé. Porque Jesus perguntou se porventura, quando ele viesse, ele acharia fé na terra. Porque o espírito de incredulidade, de ceticismo, seria tão avassalador, tão grande, que Jesus faz essa pergunta. E Paulo, percebendo essa possibilidade de perder a fé, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, nobre, guarda essa fé, porque ela é instrumento de vitória contra o mundo e ela é um escudo na qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Além disso, é um instrumento que mantém você em afinidade, em comunhão, em aliança de amizade com Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então faça como Paulo: combata o bom combate. Se terminar a sua carreira, a sua fé deve estar guardada.
porque nesses dias difíceis já tem alguns se apostatando da fé. Por isso a gente precisa cuidar desse instrumento de vitória contra o mundo que é a nossa fé. Que Deus em Cristo te abençoe e aplique essa palavra na tábua do teu coração e você cuide, meu lindo, meu nobre, com essa fé que uma vez te foi dada. Um grande abraço, Deus te abençoe.